Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Daus, professor de Geografia do Brasil aqui no cursinho. Espero que todos estejam muito bem. Estarei junto com vocês até o próximo vestibular da UEL, que deve ocorrer aproximadamente no final deste ano ou no começo do ano que vem. Também espero que todos tenham já visto também lá no site do cursinho que já está disponível a apostila número 1. E na página 165 começa a Geografia do Brasil, com a unidade 1 até a unidade 7. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Uma apresentação simples e rápida, né? Eu sou estudante de licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina e a minha formação deverá ser mais ou menos em dezembro de 2022. Também eu leciono aulas no cursinho do CPM e também no Salvaguarda. Tenho alguns artigos publicados em algumas revistas científicas brasileiras e também tenho vários cursos também, principalmente na área ambiental e na área climática, tá bom? Como vocês já estão sabendo, né, cada parte ou cada unidade vai ser dividida em duas frentes. Vai ser dividida na parte A e na parte B, né? Então, por exemplo, aqui na nossa unidade 1, nós temos o território brasileiro, né? Então, nós vamos ter aula A e aula B. Na aula A, nós vamos estudar os movimentos da Terra, orientação geográfica e compreender a posição geográfica do Brasil. Ao final de todas as aulas, eu vou fazer um resumo de todas as aulas em apenas um slide. Vou fazer junto exercícios com vocês, né? Eu vou fazer um ou dois exercícios, dependendo do conteúdo da aula e dependendo da extensão da aula, que ela tem entre faixas de 25 a 30 minutos. E também, lá na página da Geografia do Brasil, eu vou deixar também alguns exercícios propostos, na faixa de 2, 3 exercícios, dependendo do conteúdo da nossa aula. E também deixarei os slides para vocês estarem podendo abaixar, rabiscar, enfim, estarem fazendo as marcações que vocês acharem necessárias, tá bom? Então vamos começar a ver o nosso primeiro conteúdo. E lembrando também que eu vou trazer muito conteúdo que vai estar em slides nessas aulas que não estão lá na apostila. Então é muito bom vocês estarem lendo a apostila e também estarem vendo os slides ou estarem assistindo a aula, tá bom? Então vamos lá. Então, a nossa primeira unidade, o território brasileiro, essa é a parte A. Movimentos da Terra, movimento de rotação. Deixa eu pegar o meu globinho terrestre aqui. Então, o movimento de rotação é o movimento que o planeta dá em giro, né? Ele dá o giro em torno do seu próprio eixo, completando aproximadamente 24 horas. As principais consequências do movimento de rotação é o dia e noite, ou seja, quando no Brasil está dia, na Austrália, que está aqui atrás, ó, é noite e vice-versa. Quando na Austrália é dia, aqui no Brasil também vai ser noite, tá bem? Os achatamentos dos polos também, seja ele norte ou seja ele sul, vai ser provocado pelo movimento de rotação. E a forma da Terra é um formato de geóide, ou seja, tem aproximadamente 23,5 graus. Tá bom? Esse é o movimento de inclinação. Até mesmo esse globinho terrestre, quando eu comprei, ó, não sei se vocês conseguem ver, no caso, ele também tem um achatamento. Ele não é de 90 graus, tá bom? E o movimento de rotação da Terra, ele se dá no sentido oeste para leste e uma velocidade constante. Lembre-se, ela não tem uma variação de velocidade, é sempre a mesma velocidade, tá bom? Por isso que é uma velocidade constante. Já o movimento de translação, vamos fazer de conta que a minha mão é o Sol e aqui nós temos o planeta Terra. O movimento de translação é o movimento que a Terra dá em torno do Sol, não o Sol em torno da Terra, tá bom? Não confunda isso, é sempre o Sol em torno da Terra. Há aproximadamente 365 dias e 6 horas. Lembrando que nós temos os anos bissextos, que são a soma dessas 6 horas, para até chegar a mais um dia, que daria 366 dias, tá bom? Então, 365 mais um dia, tá bom? O percurso que o planeta dá segue se chamado de órbita e ele tem o formato elíptico aqui, ó. Esse daqui, ó, é a órbita da Terra, tá bom? Que a Terra faz em volta do Sol. E esse formato ele chama elíptico.
O Sol não está no centro dessa órbita da Terra, tá bom? Então, aí nós classificamos em dois tipos, o periélio e o afélio. O periélio é o ponto que a Terra está mais próxima do Sol, que seria esse, ó. O Sol, a Terra, perdão, está mais próxima do Sol. E o afélio é quando ela está mais distante do Sol, que é este daqui. Tá bom? Então, é a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar de novo aqui. Temos o meu globo terrestre e nós temos a minha mão que é como se fosse o Sol. Então, o periélio, quando está mais próxima, a Terra se aproxima do Sol. E o afélio, quando o quê? Está mais distante do Sol. Tudo bem? Se ficar algumas dúvidas, pessoal, com esses termos, vocês podem estar mandando para mim perguntas nas minhas redes sociais ou até mesmo um e-mail, tá bom? Depois eu apresento quais são minhas redes sociais e o meu e-mail, tá bom? Vamos lá. Outra também forma que nós temos que saber, que são conceitos básicos, a gente aprende lá na quinta, na sexta série, é sobre a orientação geográfica, que começou lá na Idade Média, né? Que é o processo de orientação que foi desenvolvido para atender às necessidades de deslocamento de um determinado local. Ou seja, como que eles sabiam que eles estavam indo para leste, oeste, norte, sul naquela época? Sabendo que não existia o GPS. Então, eles acabavam analisando isso ao longo do tempo, a partir do Sol, a partir da Lua, a partir do Cruzeiro do Sul, a partir do vento e da bússola, né? Então foi a partir dessas características, né, do Sol, da Lua, o Cruzeiro do Sul, o vento e da bússola, que eles acabavam se falando, né, a partir, né, das cartas que um levava para o outro, falando o ponto, era analisando quando o Sol nascia a leste e se põe a oeste todos os dias, começaram a perceber isso, que todos os dias fazia o mesmo trajeto, mesma coisa a Lua, né, fazia todo dia o mesmo trajeto. Então, eles acabaram vendo seus meios de orientação naquela época a partir da Sol, Lua, Cruzeiro do Sul, vento e a bússola, né? E a partir de mais algum tempo, aí tem um textinho explicando, né, que começou a Rosa dos Ventos, ela foi criada lá na Grécia Antiga a partir da direção dos ventos. Também se teve a Rosa dos Ventos, que acabaram se criando naquela época, a Rosa dos Ventos, que ela foi caracterizada como os pontos cardeais. A Rosa dos Ventos, ela contém os pontos cardeais, os pontos colaterais, então ela tem todas essas características. Ela foi muito utilizada, ela foi desenvolvida principalmente nas grandes navegações, né? Então foi desenvolvida para daí, por exemplo, os portugueses saíram lá de Portugal e chegaram ao Brasil, eles foram utilizando essas orientações geográficas para saberem qual a sua localização. E a partir disso, eles comunicavam entre as pessoas, principalmente a partir de cartas, daí no caso, né? E chegou a ter 32 pontos de referências, tá bom? Então, os pontos cardeais são o leste, o oeste, o norte e o sul. Lembrando que aqui no Brasil, o leste você pode colocar a letra L e no lugar do W você pode colocar o U. Lembrando que esse E e o W, ele é umas confederações, né? Internacionais. Então, isso daqui você tem que usar internacionalmente. Então, se você for, às vezes, em algum outro país, vai estar a letra E, não vai estar a letra L. Mesma coisa, o W e não a letra O, tá bom? Aí, entre o norte e o leste, você tem o nordeste. E o norte e o oeste, você tem o noroeste. Entre o leste e o sul, você tem o sudeste. E entre o sul e o oeste, você tem o sudoeste. Esses são os pontos colaterais. E os pontos subcolaterais, perdão, eles são onde está entre esses dois termos, tá bom? Lembrando que todos os pontos subcolaterais eu deixei aqui para vocês estarem dando uma olhadinha, tá bom? Ah, professor, isso cai em prova? Isso é muito difícil de cair em prova. Porém, vocês têm que saber esses básicos, principalmente os pontos cardeais e os pontos colaterais, para depois vocês conseguirem analisar os mapas geográficos, tá bom?
Aí depois um outro conteúdo também básico que vocês aprendem muito lá na sexta, sétima série, são que as posições geográficas dos países mais extensos, né? Que daí nós temos a Rússia, Canadá, a China, Estados Unidos e o Brasil. O Brasil, ele é o quinto país mais extenso do mundo, né? Então, ele tem aproximadamente, no seu extenso litoral, 7.408 quilômetros, né? Por que, professor? Aproximadamente. Aproximadamente tem isso por causa que algumas, deixa eu apagar aqui, gente, que ficou errado, tá? Deixa eu fazer aqui de novo. Ele tem aproximadamente, porque dependendo dos autores que vocês forem pegar, às vezes ele coloca um pouquinho mais e um pouco menos, mas na média é 7.408 quilômetros, tá bom? Cerca de 93% do território brasileiro está no hemisfério sul. Olha só, lembrando, deixa eu mudar a corzinha aqui. Aqui nós temos a linha do Equador, aqui nós temos a linha do Câncer, do Trópico de Câncer, aqui Trópico de Capricórnio, né? Aqui é os paralelos, né? Então, o Brasil, ó, a linha ela passa praticamente aqui, ó. Aí, ó. Então, 93% do território brasileiro está no hemisfério sul, ou você pode estar achando na sua prova como austral ou meridional. E 7%, que é essa parte aqui que está acima, né, que é a parte norte, né, da linha do Equador, nós temos a parte do boreal ou setentrional, tá bom? Vocês podem estar utilizando, vocês podem estar encontrando esses termos na prova também, tá bom? No aspecto continental, o Brasil está localizado na porção centro-oriental da América do Sul, fazendo fronteira com quase todos os países, não esqueça disso, menos o Chile e o Equador. Então, o Brasil não faz fronteiras com o Chile e o Equador. Preste muita atenção nisso, porque isso pode cair na prova, principalmente quem for fazer o Enem, tá? Os rios perfazem 50% das fronteiras terrestres, as serras 25%, as linhas geodésias 20% e os lagos 5%. Os lagos principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? E como eu já falei que o território brasileiro ele é atravessado por dois importantes paralelos, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Quem já foi, ou quem passou por daí Apucarana, tem uma placa lá falando, né, indicando, né, perdão, não falando, indicando que lá se passa o Trópico de Capricórnio. Tudo bem? Aqui, ó, só voltando no conteúdo anterior, que aqui fica muito mais visível, ó, o Equador não faz divisa com o Brasil e também o Chile não faz divisa diretamente com o Brasil. São os dois únicos, tá bom? Bom, todo mundo sabe que o Brasil, né, ele é conhecido como um país continental, né, que tem a sua porção norte, sul, leste a oeste, né? Então, ele é um país muito grande, né? E existem suas vantagens e as suas desvantagens, né? Vamos ver cada uma agora, né? As suas vantagens, primeiramente, ele tem vários tipos climáticos, entre eles o equatorial, que está principalmente na região norte, nós temos o tropical, que está principalmente na região central brasileira, e nós temos o subtropical, que está na região sul do Brasil, principalmente abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, tá bom? O predomínio de clima mais suave, em geral, característico nos países do hemisfério sul, ou seja, todos os países do hemisfério sul têm um clima mais suave do que na região norte, principalmente por causa dos oceanos, Oceano Pacífico e Oceano Atlântico, tá bom? E isso ajuda a gente ter, não somente o Brasil, mas todos os países a ter um clima mais ameno do que quando é comparável à América do Norte, tá bom? As fronteiras são de vários tipos, né, de diferentes tipos, como eu já mencionei. Eles são predominantes naturais, constituídos por rios, lagos e serras, e a maior possibilidade de ação de recursos vegetais, principalmente na região norte e na região centro-oeste, né, e sudeste, e
grande parte da região sul, né, com a sua agricultura. Também nós temos os animais, principalmente na região centro-oeste, né, que o Brasil é um grande exportador de carne, principalmente bovino, né? E os minerais, principalmente daí no caso em Minas Gerais, Goiás e a região norte, né? Onde a gente exporta muitos minerais, principalmente para a China. Tudo bem? Ah, e as consequências agora geográficas, as desvantagens. Quais são as desvantagens da situação geográfica brasileira, né? De ser um país tão grande, assim, extenso desta forma. Nós temos a necessidade de construções de ferrovias e rodovias de telecomunicações de alta qualidade. Então, nós temos que ter muitas ferrovias, rodovias para baratear os produtos. Para um produto que é fabricado lá no Acre, que chega aqui no Rio Grande do Sul, não muito caro. E mesma coisa, quando é fabricado lá no Nordeste, para quando chega aqui no Sul, ou para quando vai para a região Norte, para que não seja tão caro, né? Para não precisar ficar exportando. A necessidade de se percorrer enormes distâncias, como eu já mencionei anteriormente, a produção nacional que pode vir criar divergências da ordem social, política, econômica, né? Ou seja, social e econômica para uma região não ser mais industrializada do que as outras, para não ter este problema, mas infelizmente que no Brasil ocorre, né? E o aumento da guerra fiscal entre estados e municípios. Estados já proibido já há alguns anos atrás pelo STF, mas os municípios ainda ocorrem, né? Às vezes uma indústria que quer se instalar aqui na região aqui de Londrina, aí lá no Rio Branco eles ficam sabendo. Aí o Rio Branco vem e oferece o terreno, oferece isenção fiscal, enfim, outros benefícios à indústria. Então a indústria pega, ele sai de Londrina, nem chega a se instalar e vai para uma outra localidade. Isso acontecia muito na década de 1990, principalmente entre Londrina, Maringá e Joinville, né? Várias indústrias de Londrina foram para essas outras localidades por questões de benefícios, né? Que essas cidades elas deram para as indústrias, né? E a existência de fronteiras vulneráveis com a entrada de produtos ilegais e drogas ilícitas, né? Ou seja, o território brasileiro ele é muito grande, o território. Então, a sua fronteira terrestre ela é imensa, ela tem as florestas, nós temos os rios, nós temos os lagos, né? Como eu já mencionei, e isso ajuda muito a entrar produtos ilegais e drogas ilícitas. Produtos legais, principalmente pela Bolívia, Paraguai, e drogas ilícitas, principalmente pela Colômbia e também pela Bolívia. Tá bom? Então, isso é as principais desvantagens da consequência da situação geográfica brasileira. Ser um país tão grande e ser um país conhecido como continental. Bom, pessoal, essa aula foi mais rapidinha, né? Que é uma introdução, que na verdade é para vocês relembrarem dos conteúdos que vocês estudaram lá na quinta, sexta série, né? E agora vamos ver os principais pontos desta aula, tá? Então, daí nós podemos ver que o movimento de rotação é o movimento que o planeta gira em torno do seu próprio eixo, não esqueçam disso, completando aproximadamente 24 horas. Tá bom? Então, seria eu pegar esse globinho de novo, ó, ela está girando sobre o seu próprio eixo. O Sol não está no centro do elíptico, que dá origem a dois pontos específicos da órbita. Aqui é o movimento de translação, que é o periélio e o afélio. O periélio é quando está mais próxima do Sol, ou seja, o periélio. E a minha mão é o Sol. E aqui nós temos o planeta Terra, perdão. Então, é quando ele chega mais próximo do Sol. E o afélio, né? Ele é o quê? Quando ele está mais distante, ou seja, quando ele fica mais longe. Tudo bem? Os meios de orientação geográfica mais utilizados pela antiguidade foram o Sol, a Lua, Cruzeiro do Sul, vento, a bússola e agora, recentemente, o GPS, né, que está disponível nos carros, nos celulares, nos relógios, né, de pulso, né, quem tem, né, então o GPS ele está muito presente agora, né. A rosa dos ventos é formada pelos pontos cardeais, que é o norte, sul, leste, ou pode aparecer na sua prova o oeste e o oeste.
os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. A posição geográfica do Brasil é de um extenso território, é o quinto maior do mundo e o seu litoral tem aproximadamente 7.408 quilômetros. As consequências da posição geográfica de ser conhecido como o Brasil é conhecido como um país continental, ela pode ser positiva e negativa. Na positiva, a gente pode evidenciar principalmente a variabilidade climática e o solo existente no Brasil. Lembrando que o Brasil tem um dos solos mais ricos do mundo, né? Que é a terra roxa. E as negativas, a gente pode destacar principalmente as construções de ferrovias, rodovias, para diminuir o custo da produção brasileira. Para o Brasil não precisar ficar importando muitos produtos, né? Então, isso é chamado custo do Brasil. É uma matéria que nós vamos ver um pouco mais adiante, tá bom? E agora nós vamos ver como que esse conteúdo ele cai na minha prova. Olha, professor, nosso conteúdo tão básico, ele cai numa prova? Cai. Ele cai principalmente em provas mais básicas, mas também já houve esse conteúdo que caiu em provas de concorrências, né, de altas concorrências, como no caso a FUVEST. Então vamos ver o que ela está pedindo. Os estados do Espírito Santo, Maranhão e Paraná pertencem respectivamente às seguintes regiões brasileiras. Onde que está localizado o Espírito Santo, Maranhão e o Paraná? Vamos lá. O Espírito Santo está na região sudeste? Está. O Maranhão está na região norte? Não, não está na região norte. Né? Então, essa alternativa está errada. Ela quer a correta. O Espírito Santo está na região nordeste? Não, não está o Espírito Santo. Ele está na região sudeste. Então, está errado. Então, essa alternativa está errada. O Espírito Santo está na região leste? Aí que vem a pegadinha. Por quê? Muitas pessoas vão falar, ele está. Mas, gente, ele não está pedindo a posição no mapa do Brasil. Está pedindo aonde que ele está a sua localização, nas regiões brasileiras. Ou seja, região sul, sudeste, centro-oeste, norte ou nordeste. Tá bom? Então, não é essa alternativa, tá bom? Até mesmo quando ele coloca, ó, Maranhão tá no Nordeste, tá? Mas e o Paraná tá na região Sudeste? Não, não está. Então, essa alternativa também não seria a correta, tá bom? O estado do Espírito Santo está na região Sudeste? Está. Está na região Nordeste, o Maranhão? Está. O Paraná está na região Sul? Está. Olha, acho que pelo jeito a gente já achou a alternativa certa já, hein? Vamos ver a próxima. O Espírito Santo está na região leste? Não, a gente já acabou de falar, né, que não está na região leste, né? Não se utiliza este termo, né? Se utiliza o termo sudeste. O Maranhão está na região sudeste? Não. E o Paraná está na região centro-oeste? Não. Então, a alternativa correta é a alternativa D, Sudeste, Nordeste e Sul. Tudo bem? Vamos lá para mais uma pergunta que caiu também no vestibular da FUVEST. Vamos lá. As fronteiras de um país com os vizinhos são ou naturais, como a gente já citou, os rios, as serras principalmente, ou as linhas geodésicas, limites traçados arbitrariamente. Está vendo que ele não utilizou o termo lago aqui. A gente já falou que também que existe. Lá no Rio Grande do Sul é cerca de 5%, mas aqui ele não falou sobre isso, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Tais limites no Brasil, colocados quantitativamente em ordem decrescente, ficam corretamente? Então, ele quer que você coloque em ordem decrescente os rios, as serras e as linhas geodésicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a sequência, qual que é a sequência? São primeiro os rios, que a gente já falou. As outras, a outra é as serras, que a gente também já falou, né? A sequência, que a gente já viu já lá no comecinho da aula. O outro é as linhas geodésicas
E caso ele tivesse citado na pergunta, seria os lagos. Mas ele não falou, então a gente vai deixar ele de fora. Não tem problema nenhum, tá bom? Os lagos. Então vamos ver onde que estão essas sequências. Rios, serras e as linhas geodésicas. Bom, linhas geodésicas, serras, rios, é essa sequência? Não, não é essa sequência, né? Você lembra que os rios eram 50%, né? Formado das fronteiras do Brasil, né? Depois vem as linhas geodésicas? Não, a gente já falou que as linhas geodésicas não é. Serras, rios e linhas geodésicas? Não, também não é que a gente falou. As serras, ela está em quê? Em segundo lugar, ela está no meio dessa classificação, desses três termos que ele acabou utilizando. Olha, agora nós temos a alternativa D, temos a alternativa E, começa com rios. Rios, rios, correto. Linhas geodésicas e serras, e a outra é serras e linhas geodésicas. Então, a gente viu que primeiramente vem as serras e depois as linhas geodésicas, tá bom? Essa é a alternativa correta. Seria a alternativa E, que é os rios, as serras, linhas geodésicas e depois os lagos, caso tivesse esta alternativa também, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, a parte A da apostila. Então, peço que vocês peguem a apostila, dê uma lida, façam exercícios correspondentes a este conteúdo. Vai ter algumas perguntas que vai ser da próxima aula. Então, vocês deixam ela lá quietinha, vamos fazer a nossa aula. Dúvidas, vocês podem estar mandando para mim. Depois vocês fazem as questões, tá bom? Então, nessa primeira parte, a gente já fizemos, vai ficar agora para a parte B, que é os territórios brasileiros ainda. O que nós vamos estudar na próxima aula? Zonas de temperatura do Brasil, fuso horário brasileiro, divisão política brasileira, regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Tudo bem? Então, essa vai ser a nossa próxima aula. Até a nossa próxima aula, que é na próxima sexta-feira, o que eu preciso que vocês façam? As listas de exercícios propostos na apostila 1 do cursinho, as correspondentes a esta aula que nós já fizemos, vai ficar algumas em branco que vocês vão fazer na próxima aula, que é na parte B. Tudo bem? Eu vou deixar lá na nossa pasta da Geografia do Brasil mais 3 exercícios de questões objetivas para vocês estarem fazendo sobre esses conteúdos, tá bom? Caso necessite, veja e reveja as aulas quantas vezes foram necessárias também. E também, em caso de dúvida, entre em contato pelas redes sociais ou por e-mail. Aqui está minhas redes sociais, o e-mail, tá bom? Pode copiar, vocês podem estar mandando para mim as dúvidas, vocês podem estar pedindo conteúdo extra, pode estar pedindo para mim estar explicando qualquer parte do conteúdo, que eu faço isso com maior prazer. Que o meu objetivo é que vocês entrem na faculdade, no curso que vocês tanto desejam também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas novamente? Pode mandar para mim, que estarei abertamente para vocês, tá bom? Nós nos encontramos na próxima sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau.